Bom dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos fortalece e nos dá vitória nos dias difíceis em que vivemos. Convido a amada igreja a abrir as Escrituras na carta do Apocalipse, capítulo 2, leremos dos versículos 18 ao versículo 29. Estamos aí na quarta carta às igrejas da Ásia Menor. Já lemos aí sobre Éfeso, sobre Pérgamo, sobre Esmirna e hoje sobre Tiatira. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 2, versículos 18 a 29. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as obras que você realiza, o seu amor, a sua fé e o seu serviço, a sua perseverança e as suas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra você o fato de você tolerar essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisa sacrificada aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: não porei outra carga sobre vocês. Então somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as governará e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos mais uma vez. Ó Senhor, Senhor da igreja, te louvamos por esta palavra, te louvamos pela tua palavra, que é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor fala conosco, nos advertindo, nos exortando e nos ensinando, Senhor, a seguir somente a Ti, a colocar a nossa fé somente em Ti, a estar, Senhor, alinhado, Senhor, e obedecendo a Tua palavra. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua palavra e, ao ouvi-la, Senhor, podemos guardá-la no nosso coração e assim possamos praticá-la na nossa vida para a glória e honra do Teu nome. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vamos ler então a carta de Tiatira, a maior carta das 7 cartas da Ásia Menor. Sem dúvida, a carta de Tiatira é a maior das cartas. E, curiosamente, a maior carta é dirigida à menor das igrejas, né? A Tiatira é uma das menores, ou a menor igreja dessas 7 igrejas da Ásia Menor. A cidade de Tiatira não era uma cidade muito importante, como, por exemplo, Éfeso, onde estava ali o templo da Diana dos Efésios. Também não era uma cidade muito importante em termos comerciais, como era Pérgamo, por exemplo. Mas era uma igreja, era uma cidade pequena, né? Não importante como as demais, não era um centro político, né? E muito menos religioso, já que o centro ali da religião da Ásia Menor ficava na cidade de Éfeso. Bom, essa cidade tinha pouco destaque no seu comércio também, tá? Visto que o comércio maior dessas igrejas estava centralizado ali na cidade de Pérgamo. Bom, nessa cidade havia uma espécie de grêmios, né? Quem aqui estudou aí na 5ª série, 6ª série, lembra do Grêmio, né? Fazia parte do Grêmio, o presidente do Grêmio, e assim vai. Nessa cidade tinha havia grêmios que eram grupos de comerciantes de lã, de couro, de linho, de bronze, de tintureiros, de alfaiates e vendedores de púrpura. E certamente você conhece aquela história daquela menina que vendia púrpura, a qual Paulo tem um contato com ela, a Lídia. Pois bem, a Lídia é da cidade de Tiatira.
E esse grêmio se reunia com frequência, tá? Para discutir sobre o comércio da cidade. Era importante para os comerciantes fazerem parte deste grêmio, pois ajudava nos negócios e no crescimento econômico daquela cidade, tá? Então era essencial que todos os vendedores, de qualquer que fosse o ramo, participasse desse grêmio, fizesse parte deste grêmio, para que os seus negócios prosperassem, já que uma cidade, estamos falando de uma cidade minúscula, pequena, não é o centro da religião, não é o centro da economia, dos negócios, né? É uma cidade muito pequena, mas que leva uma exortação muito grande por causa do perigo que ela está correndo, tá? E curioso que neste grêmio, nessas reuniões entre empresários, possamos assim dizer, né? Muito parecido ao que acontece hoje em alguns lugares, esses empresários ou esses comerciantes se reuniam nesses grêmios e ali havia, meus irmãos, sacrifício aos ídolos, e normalmente essas reuniões do grêmio terminavam não só com sacrifícios a ídolos, mas terminavam em grandes orgias sexuais. Isso nessa cidade pequena de Tiatira, uma cidade significante, e ali está a igreja de Cristo em meio a tudo isso. Bom, esta carta nos mostra então os perigos que o cristão corre em um ambiente hostil e que não é possível, neste ambiente, servir a dois senhores. Não dá para viver como cristão e não dá para viver como um mundano. Jesus disse isso em Mateus capítulo 6. Não se pode servir a dois senhores. Essa é a mesma advertência que Tiago faz também na sua carta no capítulo 4. Não dá para nós vivermos em dois mundos. Ou somos cristãos ou somos mundanos. E, infelizmente, a igreja de Tiatira estava fazendo justamente isso, por ser demasiadamente tolerante com o pecado. Eles tentavam agradar a sociedade e assim se contaminavam com esse culto pagão, com essas orgias abomináveis, e era como se eles estivessem vivendo, então, servindo a dois senhores. Viviam como cristãos na igreja, se reunindo, cantando cânticos a Deus, louvando a Deus, e também toleravam os pecados que eram praticados por cristãos que viviam nessa cidade, e muito desses cristãos se contaminavam através desses grêmios com culto a deuses pagãos e com as imoralidades praticadas ali naquelas reuniões. Bom, acima de tudo, a mensagem de Cristo aos cristãos de Tiatira é uma advertência de que eles estão correndo um grave perigo espiritual. Esta igreja, diferentemente da igreja de Éfeso, que já estudamos, ela não perdeu o seu primeiro amor. Olha que interessante, né? Essa igreja não perdeu o seu primeiro amor. Ao contrário, essa igreja cresceu em amor, em fé, em serviço e em perseverança. Certamente eles estavam seguros disso, já que o seu primeiro amor estava bem guardado, estavam bem seguros disso. Todavia, junto com as advertências que são feitas para esta igreja, né, eles guardam o seu primeiro amor, mas há uma advertência grave para eles, que é a tolerância com o pecado, e habita no meio deles um vício terrível que, se não corrigido, levará esta igreja à ruína. É um aviso do Senhor para esta igreja. Em outras palavras, o risco não está vindo, olha que curioso para esta igreja, o risco não está vindo de fora da igreja, assim como ocorria na igreja de Laodiceia, que nós estudaremos ainda. Não é um risco que vem de fora, do Império Romano, da perseguição contra a fé dos cristãos, mas o grande perigo da igreja de Tiatira está acontecendo dentro da igreja. A igreja está tolerando uma presença nefasta, maligna e maldosa de uma falsa profetisa e seus discípulos que estão disseminando falsas doutrinas no meio do povo dos crentes de Tiatira. A influência dessa má árvore, né, que tem por nome profetisa Jezabel, e os seus frutos maus, estão comprometendo o professo noivado da igreja de Tiatira com o seu noivo, o Senhor Jesus Cristo. E é isso que essa igreja será advertida, da tolerância que ela está tendo
com as falsas doutrinas. E este é um perigo que nós vamos aprender com a igreja de Tiatira, que não devemos correr. Bom, pelo menos 5 pontos interessantes nessa carta nos ajudam a entender o que essa igreja está passando, né? E quais são os conselhos para essa igreja, para que ela não venha mais tolerar o que ela está tolerando. Bom, primeiro, essa igreja, no versículo 18, ela mostra ser uma igreja dinâmica. Notem o que Jesus diz a essa igreja no versículo 18. Diz assim o Senhor: essas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos de chama como de fogo, os pés semelhantes ao de bronze. Conheço as suas obras, que você realize o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança, e as suas últimas obras mais numerosas do que a primeira. A carta a esta igreja se inicia com uma apresentação de que Deus está falando com ela, de que Jesus Cristo, o Deus encarnado, está falando com esta igreja. Ele é o autor da carta. Esta carta não está sendo dirigida a esta igreja por algum anônimo ou alguém de um grau menor, um profeta ou o pastor da igreja, mas está sendo dirigida pelo próprio Senhor Jesus Cristo, o noivo da igreja. Quem lhe escreve essa carta é o Filho de Deus, né? E essa ênfase óbvia se faz necessária porque é uma carta enviada a uma igreja que está inserida em uma sociedade aonde César e aonde Apolo são tidos como divindades. Esta sociedade de Tiatira, elas têm César e têm Apolo como uma divindade, como um Deus que era cultuado, venerado e era honrado pelos seus seguidores. Então, o próprio Deus encarnado escreve para essa igreja dizendo, né, o que ele quer para essa igreja. E ele apresenta-se, né, como aquele que sonda e conhece todas as coisas e que tem os olhos como chama de fogo. Né? Nada lhe é oculto, tudo ele pode ver, tudo ele percebe, tudo ele conhece de antemão, tudo está claro em meio à escuridão para ele, porque ele está vendo o que aquela igreja está fazendo. Ele se apresenta então como aquele que conhece todas as coisas, que sonda o coração dos crentes, que conhece o que está sendo feito no oculto, o que está sendo feito quando as portas estão fechadas. Ele tem os seus olhos como chama de fogo, né? Nada pode ser escondido dele. É assim que Jesus se apresenta para a igreja de Tiatira. Além disso, diz que os seus pés são semelhantes ao do bronze polido, ou seja, indica que a sua presença será percebida, porque ele julga a todos quando ele chega. Então Jesus se apresenta para essa igreja com aquele que tudo vê, e aquele que quando chega a sua presença é notada. Jesus ainda diz para essa igreja, depois que ele se apresenta para ela, mostrando que ele é aquele que tudo vê, e é aquele que é perceptível quando chega, diz: conheço as suas obras, né? A tua fé, o teu serviço, perseverança, as suas últimas obras são mais numerosas do que a primeira. Aqui, Jesus Cristo, o Senhor, revela que aquela igreja era uma igreja dinâmica, né? Era uma igreja que trabalhava bastante. Seria mais ou menos, comparando aos dias de hoje, uma igreja que tem a sua agenda cheia. Evangelismo, sociedades, né? Departamentos, instruções bíblicas, né? Cultos semanais, pequenos grupos. Seria uma igreja que a sua agenda estaria cheia. Então, a igreja de Tiatira é colocada como uma igreja dinâmica, não é uma igreja estática, não é uma igreja, tô nem aí, como a igreja de Laodiceia. É uma igreja que está trabalhando. As coisas estão acontecendo e essa igreja tem o seu dinamismo, ela está trabalhando ao tempo todo, não há espaço vazio nessa igreja. Ela tem a sua agenda, ela tem os seus compromissos, então ela é elogiada pelo seu dinamismo. Tá? Ainda, esta igreja, continuando, né, a ser elogiada pelo Senhor como uma igreja dinâmica, é também elogiada pelo seu amor, que é algo notório para aqueles que ali estão. E isso era algo positivo para essa igreja, pois essa igreja então confiava no Senhor, né? A sua fé era genuína, era perseverante em meio às provações, e nós falamos aqui o que essas igrejas passavam no primeiro século acerca de provação, perseguição,
por causa das divindades que eram adoradas, os imperadores, e por causa da perseguição e da hostilidade ao cristianismo. Tudo isso estava muito bem para essa igreja. Então, uma igreja de fé, perseverante, uma igreja dinâmica, uma igreja amorosa. Contudo, isso não era suficiente para essa igreja permanecer firme e sólida, pois em meio a todas essas coisas positivas havia algo que estava maculando a santidade desta igreja, algo que estava manchando o relacionamento desta igreja, algo que estava sendo tolerado por aqueles cristãos dentro daquela igreja. E eu quero enfatizar isso, é dentro daquela igreja e não fora da igreja. Tiatira vai aprender que o grande problema não está com o que vem de fora, mas está com aquilo que está sendo tolerado dentro. Tiatira vai aprender que o seu maior problema está dentro dela, ela está convivendo com o seu maior problema. E muitas vezes há uma preocupação com as coisas de fora. Muitas vezes estamos preocupados com as coisas que estão vindo de fora, né? E a gente fica preocupado, não devemos deixar entrar, devemos tomar cuidado com certas coisas que estão infiltrando na igreja, quando na verdade devemos olhar para dentro e ver o que é que nós estamos tolerando dentro da igreja, o que é que está sendo tolerado por nós, como tipo, não faz mal nenhum, não tem problema nenhum, né? Deixa quietinho ali, não há gravidade nisso. É essa a advertência que essa igreja está recebendo do Senhor. No versículo 20, Jesus diz: essa igreja tenho, porém, contra vocês, né? O fato de você, igreja, estar tolerando essa Jezabel, que se declara profetiza e não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticarem prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Bom, se essa igreja, no primeiro ponto, ela recebe um elogio por ser uma igreja dinâmica, agora esta igreja, ela recebe uma advertência por ser uma igreja tolerante ao pecado, tolerante à falsa doutrina. Diz o Senhor, então, essa igreja, que ela está tolerando um personagem, alguém muito perigoso. E este mas, né, que vem no texto, não é somente algo oculto, ou algo que não tem um perigo. Quando Jesus diz, mas tenho contra ti, é que não basta que você seja uma igreja dinâmica, não basta as suas primeiras obras, não basta o seu amor, a sua perseverança, a sua fé, né? Esse mas pode dizer, tenho, porém, há algo no meio de vocês que precisa ser corrigido, e agora o Senhor, então, fala a esta igreja, a tolerância que ela está tendo com algo no meio da igreja, dentro da igreja, que será capaz de destruir aquela igreja. E é por isso que Jesus foi tão duro, foi tão severo com essa igreja. Mas qual era então o pecado que essa igreja devia observar, né, e tratar, né, para não perecer? Havia nessa igreja alguém, um personagem, né, que estava ensinando e disseminando diferentes fundamentos do que aqueles que os apóstolos haviam deixados para a igreja, do que aqueles que os apóstolos lançaram. E a comunidade de Tiatira, a igreja de Tiatira, estava tolerando, né, este falso, ou no caso, uma falsa, né, ensinadora, ou um falso mestre. O nome simbólico desse personagem, né, é Jezabel, que nós conhecemos na Bíblia, né, significando a estrangeira, ou a filha de Sidom. E esta personagem, Jezabel, lá do Antigo Testamento, ela era a esposa do rei Acabe, né? Acabe casou-se com Jezabel de outro povoado, então agora a Jezabel se torna então uma espécie de rainha do povo de Deus. E esta Jezabel do Antigo Testamento contribui para que o culto a Baal e a Acera seja então algo normal no meio do povo de Deus. E olha como foi tolerado lá atrás com Jezabel, né? Trouxe o culto a Baal, trouxe a Acera, então o povo cultuava a Deus, fazia ofertas a Deus, mas também a Baal e também a Acera, né?
ela contribuiu com a idolatria no meio do povo de Deus, e trouxe então esse deus Baal, que era o deus da fertilidade, o deus que tornava as pessoas e a terra, o produto fértil. Era o Deus que trazia a colheita para o povo. Por isso que o povo, então, tolerava esse Deus. Mas junto com esta, entre aspas, bênção que esse Deus trazia, havia também o quê? Havia os cultos imorais, que eram prestados tanto a Baal quanto a Acera. E isso veio a se tornar um grande desastre e trouxe Israel à ruína. E a própria Jezabel, né? Ela sustentava 850 profetas aproximadamente, de Acera e de Baal. Ela própria sustentava, ela própria sentava-se à mesa com esses profetas. Eram profetas submissas à sua rainha, a Jezabel. E esses profetas, eles comiam na própria mesa da rainha. Eram tolerados, né, pelo rei, eram tolerados pelo povo de Deus. E esta profetisa ainda ousou, né, a rainha no caso, ousou a enfrentar o profeta de Deus, aquele que denunciou o pecado, aquele que denunciou que tinha algo errado no meio do povo de Deus, aquele que denunciou que o povo estava tolerando falsos ensinamentos e trazendo para o seu culto a deuses que não eram o Deus de Israel, ensinado por Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, ensinado pelos profetas. Ela enfrenta então Elias, ela persegue os profetas de Deus. E nós precisamos, para entender aqui o texto de Apocalipse, precisamos então regressar lá a 1 Reis, capítulo 16, para entender o que a Jezabel de lá fez, que é muito parecido com a Jezabel de cá. Há uma similaridade com a Jezabel aqui de Apocalipse. Bom, Jezabel foi a esposa de Acabe, né, que reinou sobre as 10 tribos do norte. Lembra? Israel foi dividido ao meio, depois que Salomão morreu e seu filho Roboão assumiu, né? O reino foi dividido em 2, reino do sul, reino do norte. O reino do sul ficou com duas cidades, podemos assim dizer, ou 2 tribos, né? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e as outras 10 tribos ficaram sob o comando de Acabe agora, né, nesse caso. Então Acabe, ele reina sobre essas 10 tribos, que foi dirigida na época por Roboão, foi guiada por Roboão. Agora, Jezabel está no comando disso. Acabe é o rei, mas quem comanda é Jezabel. Isso por volta do ano 873, 874, 853 antes de Cristo. Acabe se destaca, né, é destacado na história por ser um sucesso militar. Venceu muitas batalhas, muitas guerras. E também era um homem político. Acabe, tanto é que o seu casamento com Jezabel é um acordo político. E os casamentos com mulheres de outros reinados eram casamentos políticos, onde se unia-se a economia, as terras, os filhos se casavam e também os deuses eram trazidos para as suas nações. Acabe faz isso, casa-se com a Jezabel, mesmo sendo um grande militar, um grande político, mas era um homem fraco espiritualmente. Notem, um grande militar, um grande capitão, um grande vencedor de guerra, um homem de estratégias políticas fantásticas, mas um fraco espiritual. E é aí que reside o perigo, e é aí que foi o grande perigo para Israel, e que levou Israel a um fracasso espiritual. O seu líder era um homem incapaz de conduzir Israel à espiritualidade. Tolerou deuses estranhos, tolerou orgias, tolerou a prostituição no meio do povo de Deus. Lá em 1 Reis, então, o 1 Reis capítulo 6, mostra este caráter de Acabe e de Jezabel, né? Ele escolhe então casar-se com Jezabel, que era filha de Etbaal, né? Um sacerdote pagão, né? Um rei pagão. E conforme a Bíblia nos relata, né, referente a Acabe, lá em 1 Reis 16:30, você pode conferir aí, diz assim: tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi, e serviu a Baal e adorou. Olha que interessante, o grande Acabe, o grande homem de guerra, o grande homem
de estratégias políticas, o homem que reina sobre o povo de Deus, o homem que tinha como incumbência conduzir Israel às vitórias bélicas, às vitórias militares e também conduzir Israel de uma forma política para que Israel não vivesse em paz, agora é um homem que também deveria conduzir Israel ao culto a Deus, que deveria conduzir Israel a cultuar somente a Deus, se prostrar somente a Deus, honrar a tradição dos hebreus. Ele agora casa-se com uma mulher pagã, e o grave nessa história do capítulo 16 diz que, além de casar-se com ela, ele serviu e adorou a Baal. A malvada esposa de Acabe, ela provinha dessa cidade fenícia, né, da cidade de Tiro, onde o seu pai era um sumo sacerdote, né, de Baal, e a Jezabel era uma espécie de sacerdotisa, né, de Baal. E ela então dissemina no meio do povo de Deus toda a sua crença, né? E aí, quando nós olhamos para o texto bíblico, será que Acabe não sabia do mal que estava ocorrendo? Acabe tolerou isso, trouxe Jezabel e deixou que ela disseminasse toda a sua cultura, toda a sua religião falsa no meio do povo de Deus, para agradar Jezabel, para simplesmente agradar a sua esposa. E para agradar a sua esposa, o fraco homem espiritual Acabe, ele edifica no meio do templo de Deus um altar para Baal. Ele profana as terras sagradas, ele profana o local de adoração a Deus com um altar para sacrificar, para fazer cultos a Baal. E promove assim no meio do povo de Deus uma idolatria imensa. Até que quase todo Israel adora a Baal. E essa adoração a Baal, por causa dessa disseminação dos falsos ensinamentos dessa mulher Jezabel, vai demorar para sair do meio do povo de Deus. Vai levar o povo de Deus à escravidão pelos babilônicos e pelos assírios. Vai terminar ruim para Israel por causa da sua idolatria, por causa dos falsos ensinamentos que este povo está tolerando no meio do culto a Deus. O casamento de Acabe e Jezabel cumpriu uma agenda política e interesseira, mas nunca foi da vontade de Deus. Biblicamente, aquela união entre Jezabel e Acabe foi um adultério espiritual e uma traição a Deus. A influência deles era como uma espécie de lepra no meio do povo de Deus, que ajudou a promover um sincretismo religioso. O que é um sincretismo religioso? Aonde se cultua a Deus e ao mesmo tempo a Baal, aonde se faz uma oferta a Deus e ao mesmo tempo uma oferta para a Acera, aonde se canta louvores a Deus e ao mesmo tempo faz uma dança imoral para um outro Deus. O sincretismo religioso foi instaurado no meio do povo de Israel, e agora eles estão cocheando em dois pensamentos. Essa advertência para o povo, para os irmãos de Tiatira, era para eles lembrarem do que aconteceu na história com Israel e não tolerar esta mulher que vem trazendo mal para a igreja. E para terminar aqui a nossa personagem Jezabel do Antigo Testamento, 5 coisinhas rápidas que essa mulher agregou e trouxe no meio do povo de Deus e que era o caráter dela como uma falsa profetisa. Ela era uma mulher idólatra, por isso ela promoveu a idolatria no meio do povo de Deus. Era uma mulher que praticava o abuso de poder. Ela aproveitou a posição de rainha para mandar matar, e mandou matar de certa forma, né, pessoas que se opunham a ela. Perseguiu Elias, né? Roubou uma vinha e mandou matar o dono da vinha só para dar para o seu marido, para fazer média para o seu marido. Era uma mulher abusiva no poder, era uma mulher egoísta, né? Ela fazia de tudo para que os seus desejos fossem realizados. Ela manipulou Acabe por causa dos seus desejos, e era também uma mulher então manipuladora, porque para saciar os seus desejos, ela manipulava não só o seu marido, como qualquer um que saciasse os seus desejos egoístas e pérvidos. E por fim, era uma perseguidora.
essa mulher perseguiu os profetas de Deus. Tanto que os profetas de Deus, quando Elias foge de Jezabel, corre, se esconde, temendo a morte, Elias pensa que está só, mas Deus envia um profeta para dizer: ainda há muitos que não se dobraram a Jezabel. Ainda tenho aqui 7.000 que não se dobrou, que eu estou sustentando eles com pão e água, diz o Senhor para Elias. Essa mulher é uma perseguidora do povo de Deus. E é essa Jezabel, né, na essência, mas é uma profetisa em Tiatira, que está sendo tolerada, ensinando essas falsas doutrinas, ensinando a imoralidade no meio da igreja, dentro da igreja. Jezabel, essa de Apocalipse, está ensinando a imoralidade, né? Está tornando a igreja de Tiatira uma igreja liberal, sem regras, né? Sem proibições, uma igreja que tolera tudo aquilo que Deus não tolera. A igreja de Tiatira agora no versículo 21, ela é confrontada por Jesus. Olha o que diz o Senhor: dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Vejam só, o Senhor, em sua longanimidade, em sua paciência, em sua graça, né, está dando tempo para que essa igreja se arrependa do seu pecado. E essa própria mulher se arrependa do erro que ela está cometendo. Porque o prazer de Deus, o prazer do Senhor, não está no exercício do juízo. Deus não tem prazer em punir, não tem prazer em punir aquele que erra. Mas o Senhor acolhe sempre aqueles que se arrependem. O Senhor visa sempre que o povo dele se arrependam dos seus pecados, né? E não precisem passar pelo juízo, não precisam passar pelo amassar de Deus. Cada dia que o Senhor, então, repreende essa igreja, né? Ele espera que essa igreja se arrependa, que essa igreja deixe de tolerar o que vem tolerando, e que essa falsa profetisa também se arrependa. E no Antigo Testamento, meus irmãos, isso fica muito claro para nós, não só na passagem que lemos de 1 Reis, mas desde que o povo é tirado da escravidão do Egito, né? Nós vemos que Deus sempre deu tempo para que o povo se arrependesse dos seus pecados, dos desvios da palavra. Deus sempre deu um tempo, sempre foi longânimo para que o seu povo sempre se aproximasse da sã doutrina, sempre se aproximasse dele e deixasse de praticar as más obras, deixasse de praticar a idolatria. A situação era difícil para a igreja de Tiatira. Jesus deu tempo para essa Jezabel, para que se arrependesse e para que os cristãos de Tiatira reorganizassem as suas vidas. Mas tanto ela, né, como o povo continuou no seu pérfido pecado e no pérfido ensino da imoralidade praticada por esta mulher. Por isso, o versículo 22 vem agora o juízo. Deus deu o tempo para que eles se arrependessem, para que deixassem de tolerar aquilo que Deus não tolera, o pecado, a disseminação dos falsos ensinos, a imoralidade no meio do povo de Deus, a idolatria que estava tomando conta daquela igreja. Por isso agora vem o juízo no versículo 22. Eis que farei com que fique acamada e trarei grande tribulação aos que com ela adulteraram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Versículo 23, matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Olha que interessante. Agora vem o juízo do Senhor. O que o Senhor está dizendo? Que aquele que vê todas as coisas e aquele que a sua presença é notada, agora a igreja veria, então, perceberia o juízo de Deus, já que o tempo do arrependimento foi ignorado, já que o tempo que Deus deu para aquela igreja se arrepender foi ignorado por eles. Por isso ele diz, eis que aprosto numa cama, ou colocarei-a numa cama. Esta cama não é a cama da prostituição, porque ela já estava se deitando na cama de prostituição por livre vontade, mas era a cama da doença e do sofrimento. Jesus forçaria esta mulher e seus cúmplices a deitarem na cama da destruição. Deus prepararia um leito para ela
um leito de angústia e retribuição do que ela fez no meio do povo de Deus. O prazer dela, de orgias, de pecado, seria transmutado agora em dor, né? A alegria que ela tinha em fazer do seu leito um leito de moralidade, um prazer, uma alegria em corromper os crentes de Tiatira, agora seria transformado numa cama de dor, num leito aonde ela ia sentir o juízo de Deus sobre a vida dela. Deus transformaria a cama dessa falsa profetisa em uma cama de angústia. Assim Deus tratou essa mulher, e assim Deus trata todo o povo dele quando perverte a sua lei, quando perverte e se desvia da sua doutrina. Diz ainda no versículo 23 que Deus mataria os seus filhos. E aqui nós temos que entender que não se refere literalmente a filhos nascidos daquela profetisa, mas a palavra filho nas escrituras frequentemente são relacionadas a pessoas que seguem outro. Por exemplo, somos chamados de filhos de Deus porque seguimos ao Senhor. E aqueles que não seguem a Deus, que são contrários a Deus e seguem as doutrinas satânicas e seguem os conselhos do diabo, são chamados de filhos do diabo. Então, o Senhor está dizendo que todos aqueles que praticaram os ensinos de Jezabel, aqueles que toleraram os ensinos de Jezabel, iam ser mortos pelo Senhor. Deus iria trazer um juízo imenso àquela igreja por causa da idolatria, dos falsos ensinamentos, da tolerância com o pecado, das orgias sexuais praticadas no comércio, visando a prosperidade e trazendo desgraça no meio da igreja do povo de Deus. Aquela igreja veria então uma grande destruição, né? E isso seria percebido em todas as igrejas. Todas as igrejas conheceriam e veriam o juízo de Deus sobre a igreja de Tiatira. Porque o castigo de Deus, ele tem propósito, ele visa o aperfeiçoamento do seu povo, né? E um destes, né? Um dos vários propósitos que o castigo de Deus, a punição de Deus tem, obviamente é castigar os culpados e servir de exemplo para os demais, né? Neste caso, Jesus Cristo promete a morte, né, daqueles que praticam idolatria dentro da igreja de Tiatira e que se prostituem dentro da igreja de Tiatira, caso eles não se arrependessem. Um segundo motivo ainda, um segundo propósito por trás do juízo de Deus na igreja de Tiatira. A morte de alguns, ou a morte dos filhos que seguiam essa falsa profetisa, serviria, né, de alerta para os demais. As demais igrejas entenderiam que Jesus realmente sabe de tudo o que acontece. E aqui a gente precisa parar um pouquinho. A igreja de Tiatira, por causa da prostituição, da idolatria, por causa do falso ensinamento, ela tinha a nítida impressão de que Deus não conhecia o que ela estava fazendo. Nós erramos, meus irmãos, quando nós achamos que Deus não sabe o que nós estamos fazendo. No começo dessa carta, ele é apresentado como aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele sabe o que nós estamos fazendo. Ele sabe o que o nosso coração perverso está maquinando. Os nossos pensamentos perversos e os ensinamentos errados que estamos praticando. E o juízo de Deus visa para que os demais saibam que de Deus nada se esconde. Que Ele sabe e conhece o coração do seu povo. E sabe quando esse coração está se desviando para o mal. E sabe quando o seu povo está caindo no engodo dos falsos ensinamentos. Vivemos um tempo difícil, onde os pregadores, né, do reino das trevas estão aí, ensinando dentro das igrejas os seus ensinamentos malvados, pérfidos, idólatras, imorais, tirando a onisciência de Deus, tirando a soberania de Deus, tirando a bondade de Deus e transformando em Deus, num Deus que aceita todas as coisas, um Deus legal, né? E Deus já não é tratado mais como
o pai, como o Senhor, mas é tratado como um cara legal. E um cara legal, ele não rejeita as coisas que eu gosto. Um cara legal, ele não fica me enchendo a paciência, dizendo para mim, não faça isso, não faça aquilo outro. Um cara legal não se importa com quem eu me relaciono e de que maneira eu me relaciono. Um cara legal não fica me importunando quanto à minha opção sexual. Um cara legal nem fica no meu pé me atormentando se eu quero beber até cair. O que tem eu ficar de porre uma vez ou outra? Não tem problema nenhum. Um cara legal não vai me atormentar. Um cara legal não fica me importunando na minha orelha os canais de televisão que eu fico assistindo. Ou o conteúdo do canal da televisão que eu fico assistindo. É os ensinamentos que são trazidos hoje. E ai de você, se você contestar, falar desses falsos mestres. Não, mas ele é muito bom, ele é famoso, né? Ele tem uma igreja de 7.000 membros, 6.000 membros, né? Ele prega em conferências, é um grande homem de Deus. Não, ele não é um grande homem de Deus, ele é o espírito de Jezabel, dentro da igreja de Deus, disseminando falsos ensinamentos, e você está tolerando isso. Você está tolerando o que Deus não tolera. Nós estamos tolerando o que Deus não tolera. O juízo de Deus serve para mostrar que Deus está atento com o seu povo. Os seus olhos, como chama de fogo, mostra que tudo está claro para ele, nada é oculto a ele. Por isso todas as igrejas saberiam e veriam, né, a punição de Deus sobre a igreja de Tiatira. Por fim, no versículo 24 e 25, essa igreja é encorajada a permanecer fiel. Digo, porém, aos demais de Tiatira, a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, não porei outra carga sobre vocês. Então, somente conservem o que vocês têm até que eu venha. Na última parte desta carta, Jesus oferece, então, um encorajamento aos cristãos de Tiatira. O encorajamento aos demais de Tiatira, né? Ele fala, né? Ou já falou, melhor dizendo, sobre os filhos da Jezabel. O que ele faria sobre os filhos da Jezabel, sobre os seguidores dessa falsa profetisa. Agora, ele se dirige e encorajam aqueles que não seguiram esses falsos ensinamentos, aos discípulos fiéis que não aceitaram essa doutrina falsa, pérfida, má e cruel. Diz aqueles que não participaram, né, dessa comunidade pecadora. Diz que eles não participaram das coisas profundas de Satanás. E a estes, né, algumas pessoas que não buscavam as coisas profundas de Satanás, há um encorajamento para eles, né? E por isso ele diz, não vou colocar outra carga sobre vocês. Deus então diz a esse povo que manter a pureza, né, no meio da influência negativa daquela igreja e sob a pressão desses falsos ensinamentos ou os ensinamentos da Jezabel, seria muito difícil, mas Deus estava encorajando eles a permanecerem fiéis, mesmo estando no meio de uma igreja mundana, de uma igreja que seguia falsos ensinamentos. Jesus, então, não exigiria a eles mais do que a fidelidade. Olha só, Jesus sabe que aquela igreja está tendo falso ensinamento, que está tendo uma imoralidade no meio do seu povo, mas ali os escolhidos de Deus, os eleitos de Deus, que não seguem aquela falsa profetisa, que não estão se especializando em pecadores, né, seguidores de Jezabel, que não estão se aprofundando nas coisas de Satanás, e Deus só cobra deles uma coisa, Deus não coloca carga nenhuma sobre eles, esse é o nosso Deus. O que Deus cobra deles? O que Deus encoraja eles? Sejam fiéis, ainda que o meio de vocês seja infiel, sejam fiéis. Não há uma carga pesada para essa igreja. Jesus não exige mais do que isso a essa igreja. Ele não permite que os seus servos sejam tentados além
daquilo que eles podem suportar. Deus sabia e sabe que o seu povo, né, o limite que o seu povo tem. E a eles só é cobrado isso. A nós só é nos encorajado isso. Sejam fiéis. Vale a pena ser fiel. Este é o conselho que o Senhor dá a esta igreja. Por fim, terminando a carta, versículos 26 a 28, Jesus então agora, falando, se direcionando a esses que não se seguiram os ensinamentos de Jezabel, a esses fiéis, Jesus se direciona com uma promessa de recompensa a eles. Diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com o cetro de ferro as governará, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi a autoridade de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até o fim. O vencedor é aquele que permanece fiel até o fim. E, novamente, o Senhor destaca as necessidades de perseverança, mesmo quando passamos, ou no caso a igreja de Tiatira passa por tribulações. O vencedor é todo aquele que guarda as obras de Jesus, que são o nosso verdadeiro alvo. Aqueles que desistem, o fazem, na verdade, porque nunca foram salvos, porque nunca foram escolhidos. São como Judas, que usufruem da graça, usufruem do privilégio de estarem no meio dos salvos, né? O presenciar do agir de Deus no meio da sua igreja, mas não possui vinda em si, porque nunca foram regenerados. Esta é uma verdade, meus irmãos. O vencedor é aquele que chega até o fim. O vencedor é aquele que persevera, que permanece fiel até o fim. Aos vencedores, é dado a promessa, né, que eles terão uma recompensa, que será autoridade sobre as nações. Os cristãos perseguidos foram vítimas ao longo da história de maldades cruéis, né, mortes violentas, perseguições horrendas neste mundo hostil. E até mesmo nos dias de hoje sofremos algum tipo de perseguição, embora seja bem pequena em relação aos nossos irmãos do passado, né? Quando governos inteiros, impérios inteiros a perseguiram, mas venceram, né? E são chamados de vencedores. E esses vencedores, a igreja de Cristo triunfante, é chamada de vencedora, e ela dominará as nações, né? Com o poder do ungido Filho de Deus, né? Jesus promete que dará aos fiéis o privilégio de participarem desse vitorioso reino de Deus, né? Onde a igreja estará lado a lado com o Senhor, tendo autoridade sobre todas as nações. É também dado a esta igreja, falado que Jesus, né, é a estrela da manhã, né? Jesus é a estrela da manhã nas Escrituras, conforme o apóstolo Pedro escreveu em sua carta. Qual a maior recompensa para o vencedor que chegar até o eterno dia iluminado e assim viver com o seu rei para sempre? A estrela da manhã, estar com a própria estrela da manhã, que é o próprio Cristo. Ele é a nossa herança, né? O nosso deleite, o nosso prazer maior, né? E esse prazer e esse deleite, essa recompensa é para sempre. E é um presente muito mais excelente do que qualquer um de nós possamos imaginar. Quando a carta diz que será dada a nós a estrela da manhã, é que nós teremos a presença de Cristo para sempre. Por isso, a advertência a essa igreja diante disso tudo. Quem tem ouvidos, ouça, né, o que o Espírito diz à igreja. Como nas cartas que nós já lemos, né, a observação final é a mesma. Jesus encerra o seu discurso, encerra os seus conselhos com este apelo: prestem atenção, não fechem os ouvidos, fiquem atentos no que eu estou dizendo, ouçam o que eu estou dizendo, porque os dias são maus. Como conclusão, meus irmãos, a igreja de Tiatira, ela vivia entre a doutrina ensinada pelo apóstolo João,
dada por Jesus Cristo e os falsos ensinos da profetisa Jezabel. Então a igreja de Tiatira estava entre crer em Deus e crer no diabo, crer nos ensinamentos do diabo. Tiatira pode trazer muitas lições para nós, porque várias igrejas estão exatamente assim como Tiatira, dividida entre o verdadeiro e o falso. Uma parte é leal, mas existem pessoas que atuam como Jezabel, promovendo discordância no meio do povo de Deus. Pois o intuito da Jezabel no meio do povo de Deus é tirar o verdadeiro ensinamento e a sã doutrina. Infelizmente, esse espírito de Jezabel tem atuado nas igrejas nos dias que nós estamos vivendo, seduzindo crentes ao pecado, seduzindo crentes à idolatria, e aí você pode colocar toda espécie de idolatria, desde o trabalho ao dinheiro, a pessoas, a líderes, né, e a si próprio. Jezabel tem ensinado os crentes de hoje a serem líderes, né, ou serem idólatras de líderes, né, ou de personalidades. Ela continua manipulando e tomando decisões no meio do povo de Deus. Por fim, esse espírito de Jezabel persegue a igreja de Deus, e é uma igreja, né, e ela tenta dividir a igreja, né, com o mundo. Tenta, não é mais trazer o mundo para dentro da igreja, mas como já está no meio da igreja, ele tenta dividir a igreja de Deus e pegar o número máximo que puder e assim o corrompê-lo. Tiatira representa a igreja das portas largas, conforme está lá em Mateus capítulo 7, né? Que deixam as coisas do mundo entrar dentro da igreja e as tolera, convive com elas. Deixa aí, não tem problema não, que problema há? Né? Melhor aqui do que lá fora, melhor vivendo assim do que não estar na igreja. Como que se tolerar Jezabel dentro da igreja, tolerar os falsos ensinamentos da igreja, fosse sinônimo de salvação? Não. Pertencer a uma igreja evangélica, fazer parte de um grupo musical ou de uma sociedade, estar pregando nesse púlpito, estar conduzindo uma liturgia ou estar participando da ceia, não significa que seremos salvos. A nossa salvação está condicionada à fidelidade a Deus. O quanto nós não toleramos os falsos ensinamentos e os desvios no nosso meio. Não podemos ser tolerantes, meus irmãos, e não podemos nos calar diante dos perigos que estão nos corredores da igreja. O Dr. J. Adams, ele estava certo quando ele afirmou essa frase que eu vou ler para vocês. Ele diz assim, aspas para o Dr. J. Adams: em alguns círculos evangélicos, o medo da controvérsia é tão grande que os pregadores e as congregações se contentam com a paz a qualquer custo, até mesmo a custo da verdade de Deus. A ideia que a ausência de conflitos é o maior ideal, né? A paz é o ideal bíblico, mas e a pureza? A paz da igreja nunca pode ser comparada ao preço da pureza da igreja. Esse preço é alto demais. Uma verdade, meus irmãos, estamos tolerando aquilo que Deus não tolera, e a nossa desculpa é: eu quero manter a paz com meus irmãos, com a igreja que eu congrego, com os crentes ao redor do mundo. Eu quero manter a paz. E quando nós falamos de igreja, e no meio da igreja, não significa no meio só desta igreja, é no meio da igreja de Cristo espalhado no mundo, tá? E então, o argumento de que nós estamos querendo a paz, mas nós estamos vendendo a verdade, estamos vendendo a pureza. Será que a paz é muito mais importante do que a pureza, do que a verdade de Deus? Creio que não. Por isso, algumas aplicações são muito importantes para nós e devemos observá-las, né? A tolerância com falsos ensinamentos é a porta para o esfriamento espiritual e a inércia do povo de Deus. Flertar com falsos ensinamentos, né, da quais são chamadas carinhosamente de evoluções teológicas ou de um novo descobrimento, é ignorar a doutrina e os ensinamentos apostólicos e da nossa fé reformada. Ler as Escrituras e meditar nelas, ler os nossos documentos de fé e nos saciar de leituras sadias,
nos trará segurança e firmeza em Cristo. O que realmente precisamos, meus irmãos, olhando para a carta de Tiatira, é batalhar pela fé, né? E batalhar pela fé num dia em que a nossa fé esteja sendo atacada, esteja sendo diluída ou negada pelos falsos ensinamentos. Devemos ser tolerantes em matérias de diferenças, né? Mas absolutamente intolerantes para com o afastamento da verdade. Em Ezequiel capítulo 44, aqui eu gostaria que você abrisse para a gente encerrar aqui o sermão. Ezequiel 44, versículo 23, olha o que o profeta adverte para o povo de Israel. Vamos ler esse versículo juntos aí. É uma advertência para o povo de Israel, que serve para nós também. Ezequiel 44, 23. Diz assim a palavra do Senhor: os sacerdotes ensinarão o meu povo a distinguir entre o santo e o profano, e lhe darão entendimento quanto à diferença entre o puro e o impuro. Cristo tem usado a palavra dele, as escrituras, a maior profecia que nós precisamos para que nós possamos distinguir entre o santo e o profano, entre o que é puro e o que era impuro. Por isso, a carta de Apocalipse à igreja de Tiatira termina: quem tem ouvidos, ouça o que Cristo diz à igreja. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu santo, poderoso e eterno nome. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos ajudado a enxergar e nos tem advertido, Senhor, quanto aos perigos que corremos diante dos falsos ensinamentos, diante, Senhor, das ameaças que a tua igreja vem sofrendo neste tempo derradeiro, Senhor, até a sua vinda. Ó Pai querido, nos fortalece, nos ajude, Senhor, a não tolerar aquilo que o Senhor não tolera. Nos ajude, Senhor, a não em nome de uma falsa paz, Senhor, tolerar a disseminação, Senhor, da falsa palavra e dos falsos ensinamentos. Ajude-nos, Senhor, a combater aquilo que tem levado o teu povo à idolatria e imoralidade, porque o Senhor é santo, e porque, Senhor, tudo o que fazemos é para o Senhor a glória, para o Senhor a honra, para o Senhor o louvor, para sempre e sempre, meu Senhor. Por isso, perdoa-nos diante dos nossos pecados, perdoa-nos diante das nossas mazelas, perdoa-nos, Senhor, por darmos ouvidos a falsas palavras, Senhor, que até parecem-se com a tua palavra, até são doces no começo, mas o fim é amargo, Senhor, e tem levado muitos ao esfriamento espiritual e muitos, Senhor, à perdição. Por isso essa igreja nesta manhã se reúne te dizendo: obrigado pela advertência, obrigado, Senhor, pelo clareamento daquilo que o Senhor quer falar conosco. E obrigado, Senhor, porque neste dia, nesta manhã, fomos advertidos. Por isso essa igreja diz: Maranata, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Por isso essa igreja, Senhor, só quer te adorar e te louvar, e não quer colocar no altar do sacrifício nenhuma adoração que seja para qualquer outro Deus, senão o Deus verdadeiro, o Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor, a nossa adoração, para a honra e glória do teu nome. Amém.